Olá, estamos começando mais um episódio do Mumunes em Preto e Branco. E na conversa de hoje a gente vai falar sobre várias coisas. Nós estamos recebendo a psicanalista, a escritora, entre outras coisas mais, Maria Tereza, que eu vou apresentar o currículo dela para você já já. E nós vamos falar, ela é uma das palestrantes do curso de capacitação para educadoras. Vamos falar sobre o livro dela, falar da vivência dela. Então vai ser um episódio bastante interessante aqui do Mulheres em Preto e Branco. E começar agradecendo, né, Tereza? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Você já veio outras vezes, a gente já conversou sobre vários assuntos, dentro sempre do tema, né, do que o Mumunes propõe. Falamos de mulheres, falamos de coragem, falamos da violência contra a mulher. Enfim, foi um podcast bastante acessado, bastante legal. E vai se repetir esse, com certeza. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigada, Ângela, pela companhia. Obrigada, Mumunes, pelo convite. E vamos lá. Sim. Eu vou contar, para quem não assistiu aquele, para contar quem é a Tereza. Maria Tereza Ferreira é escritora e psicanalista. Ela é mãe do Davi. O Davi é um menino incrível, 16 anos, e já ensinando muita coisa. Há pouco nós conversávamos e ela disse: aprendi sobre a importância da iluminação na fotografia com o meu filho, com o Davi, porque ele fotografa e fotografa muito bem. Isso é muito legal. Iluminação é tudo, né? Sim. Aliás, a iluminação na vida é absolutamente tudo. Bom, estudiosa das áreas de raça e gênero. É membro do Coletivo e Pesquisa Ativista Psicanálise, Educação e Cultura. Autora do livro A Menina que Lia o Vento, coletânea que traz os atravessamentos que os corpos femininos negros enfrentam na sociedade. É coautora do livro Narrativas de Liberdade e Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e também do livro Carolinas. Eu vou querer saber sobre isso, adoro esse nome. Sim. Nome da minha afilhada e da minha sobrinha, Carolina Carol, sou apaixonada. Carolinas, a nova geração de escritoras negras brasileiras, lançado na FLUP, que reúne textos de escritoras negras em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Vamos começar pelo livro, pelo curso, pelo que a gente vai começar? Fica à vontade. Então, o livro Carolinas, já que eu gosto tanto desse nome, sou encantada com ele. Como surgiu Carolinas? O Carolinas é uma publicação da FLUP, Feira Literária das Favelas do Rio de Janeiro, que foi uma releitura do Quarto de Despejo. Foram várias foram acho que 7 grupos, com uma média de 50 a 60 mulheres em cada grupo. E aí cada grupo tinha um orientador e cada uma dessas mulheres fez uma releitura do Quarto de Despejo, umas a partir das suas vivências, a partir das suas experiências. Então, teve algumas mulheres que escreveram ficção, outras escreveram contos, né? Sempre a partir do Quarto de Despejo. Foi uma experiência muito, muito especial, assim, muito interessante. E aí, dessas oficinas, surgiu o Carolinas, a nova geração de escritoras brasileiras. São 100 escritoras. 100 escritoras? Sim. Tá. E essa homenagem à Carolina foi pelo quê? Carolina Maria de Jesus. Foi pela importância, né? Que ela teve na história. De Carolina, não só na história, mas enquanto mulher negra, escritora, enquanto ter sido uma mulher favelada, né? Carolina não tinha diploma, Carolina não era acadêmica, Carolina era uma mulher que escreveu do seu cotidiano dentro da favela, né? E o Quarto de Despejo, se eu não me engano, ele tem talvez 50 ou 60 anos, não sei, gira em torno disso, mas ele é um livro absolutamente atual. Eu acho tão interessante isso, né? Tem alguns textos que foram escritos há muito anos. Às vezes tem assim, você vê um Shakespeare, por exemplo, você vê coisas deles. Quanto tempo faz isso? E você olha hoje, tem uma sabedoria atual incrível, né? Sim. Eu acredito, Ângela, que esses textos eles são atuais porque são textos que falam de gente, né? Falam de gente. E gente traz dentro de si
questões... Os sentimentos são os mesmos, Sim, na verdade. isso, Sim. é isso. Aí você tem o amor, que é o Exatamente. mesmo, a alegria é a mesma, a felicidade. As alegrias, as tristezas, os obstáculos, as coisas boas que nos acontecem, Sim. as dificuldades. Os conflitos, né? Os conflitos. As encruzilhadas da humanidade, dos seres humanos, eu acho que elas são as mesmas. Exato. E é muito sempre. assim, né? Quando você é adolescente, você, sua mãe, seu pai, sei lá, um parente mais próximo, não faça isso, porque não vai dar certo. Ah, não, comigo vai ser diferente. Não tem nada de comigo vai ser diferente. Sim. Porque a história se repete. Sempre se repete. Então, sempre. Aí o livro, muito bem, já sabia, eu estava curiosa para saber sobre esse livro. E também tem aquele outro, A Menina que Lia o Vento. Então, A Menina que Lia o Vento é a minha publicação autoral, né? Tá. Na verdade, Ângela, eu venho de 5 coletâneas e um livro autoral. A última coletânea foi o Conheça-nos, que foi uma publicação feita pelo SESC, com organização da Ariane Teodoro, que inclusive a Mazeta no livro, que é Conheça-nos, Mulheres Negras na Vivência em Sorocaba. Então, reúne várias mulheres negras que vão... E nasceu da mesma forma que o Carolinas. Foram oficinas literárias ministradas pela Ariane, que foi fazendo o resgate de algumas mulheres. Aí as pessoas que participaram da oficina escolheram algumas mulheres da cidade de Sorocaba para contar suas histórias nesse livro, que é o Conheça-nos. E A Menina que Lia o Vento é uma publicação autoral. São textos, é uma coletânea dos últimos 12 anos, de tudo que eu já escrevi, porque eu já tive um blog, eu escrevi no Blogueiras Negras, eu escrevi na plataforma Brasil Tá vendo Direitos por que Humanos. eu falei entre outras coisas? Não é uma só, não é pouco, é bastante. Eu escrevi em muitos lugares. Então, eu fiz a coletânea desses textos e nasceu A Menina que Lia o Vento. Então, são os atravessamentos. Por que o título, A Menina que Lia o Vento? Então, eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa com isso. A Menina que Lia o Vento, na verdade, foi uma poesia que eu ganhei de presente de uma grande amiga, porque ela costumava dizer que eu leio o vento, que a coisa acontece e eu pego... Passou assim, você... E aí eu pego ela no vento. Faz sentido. E escrevo e falo sobre isso, porque eu mandei uma mensagem para ela uma vez, perguntando como ela estava, e ela falou que estava tudo bem. E aí eu falei, mas tá tudo bem? E aí ela me disse que tinha acontecido várias coisas, e eu falei, nossa, né? E aí a gente conversou sobre os acontecimentos e tal, e logo depois ela me deu essa poesia da Menina que Lia o Vento. Então, o título da poesia é um presente que eu ganhei de uma amiga. Muito bom. Já falamos sobre o livro, falamos um pouquinho da história da Teresa. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a psicanálise, mas nós vamos entrar agora no tema da palestra que a Maria Teresa vai fazer no curso de capacitação. Semana passada, no episódio anterior, nós falamos sobre esse curso de capacitação para educadoras, com foco nas relações étnico-raciais. E agradecer aqui mais uma vez, é impossível não dizer obrigado a essa parceria com a Fundação Banco do Brasil, porque eles abriram um edital exatamente... Na verdade, assim, eles abriram um edital que foi ao encontro daquilo que o Momune já vem praticando desde a sua formação, que é o acolhimento, que é todo esse trabalho. Eu falei há pouco, né? Depois eu entro nesse assunto, sobre a filosofia do Momune. Então, não é uma filosofia que é assim, a filosofia só. Não, é uma filosofia empregada. É uma história construída em cima das relações étnico-raciais, né? Do contra o preconceito, contra o bullying, as manifestações, né, preconceituosas, enfim, racismo, entre outras coisas. E a Teresa vai ser uma das palestrantes. O curso começa, dá tempo de você se inscrever, se você quiser. É assim, capacitação para educadoras. Se você me perguntar, só para educadoras? Não. Educadoras por quê? Porque é na infância que você começa a contar a história, a formação de um adulto começa na infância. Mas as pessoas interessadas em conhecer mais sobre os temas, o curso é aberto. Na verdade, é como equivale a uma pós-graduação. Ele vai ser durante um ano, às sextas e sábados, uma vez no mês. Sexta-feira à noite e no sábado, no período da manhã e à tarde, com intervalo para o almoço. Só uma vez no mês. Então, isso vai ser de uma maneira bastante leve. O tempo passa assim correndo. Janeiro não teríamos aula por conta das férias. E uma coisa muito bacana,
é integralmente gratuito. Vai ter um material muito vasto, vai ter um material apostilado, vai ter um material nas redes sociais, vai ter um material no nosso site, você vai poder acessar links para conhecendo esses assuntos. Então, é um curso que vai valer a pena. É um sonho da Mazia Lima, nossa presidente, que está se realizando, e isso graças a essa parceria do Banco do Brasil. Então, nós vamos falar sobre essa construção de uma sociedade mais justa, que vai ser o tema da Tereza abordar. Não é o tema nome, mas está dentro daquilo que a Tereza vai abordar. Você pode dar um spoilerzinho sobre isso, falar um pouquinho sobre o que você vai passar para os alunos, Tereza? Então, quando eu fui convidada pela Mazé, né, para fazer parte, né, dessa equipe, né, de professores, né, vamos chamar assim, acho que a ideia era a gente pensar na educação étnico-racial como uma consequência, né, como uma continuidade do aprendizado das pessoas e, sobretudo, desses professores para as suas crianças, né? Então, a ideia do módulo é educar para não discriminar. Educar para não discriminar. Por quê, né? Se a gente educa as crianças, né, a partir dessa educação, né, que é libertária, que é inclusiva, que é democrática, a gente está educando para essa sociedade mais justa, né? Que é Sim, o que exatamente. você está falando. Então, eu vou falar um pouco disso, né, da importância da gente, primeiro, conhecer a história do Brasil a partir de outros referenciais, né, entendendo que a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, elas são bases estruturantes da nossa cultura brasileira enquanto guarda-chuva de quem nós somos, né? Eu acho que educar para não discriminar está nesse lugar, da gente entender quem a gente é a partir dessas bases de cultura e de saberes ancestrais que a gente vai encontrar no povo negro e a gente vai encontrar nos povos originários. Porque se você não conhece, sim, se você passa sem se incomodar, sem se importar com nada, e você não sabe do que você está falando, como que vai ser a reação de uma criança, de um jovem e de um adulto? Ele foi acostumado com aquilo. Então, por isso que é importante a coisa começar já na infância. Sim. É importante a gente pensar, né, nesses educadores como pessoas que vão fazer essa ponte para esse mundo mais justo. Por né? que discriminar? Por que discriminar? Eu acho que para além do porquê discriminar é a gente entender que nós somos todos iguais do ponto de vista da Constituição. É importante Sim. a gente partir de algum lugar. Então, vamos partir da Constituição que está dizendo ali que todos somos iguais. Mas como a gente vai andando no mundo, a gente vai percebendo Você vê que não é, né? que algumas pessoas não são iguais. Então, a gente precisa entender por que elas não são iguais. São iguais né? no papel. São iguais no papel, mas elas não são iguais, né, no acesso aos seus direitos, principalmente. Então, a gente precisa entender por que essas pessoas não são iguais. E Sim. aí, como é que a gente conta para as crianças como que essas pessoas não são iguais? Por que elas não são iguais? Aonde está a discriminação? Por que ela é discriminada, né? Então, eu acho que educar para não discriminar está nesse lugar de conhecimento, de saber de onde a gente parte. Que algumas pessoas... Que não faz sentido a discriminação. Que a discriminação... Mas para que a discriminação não faça sentido, a gente precisa entender que as pessoas partem de lugares diferentes. Exatamente. Então, se a gente entender a história do Brasil a partir de outros referenciais, a gente vai entender que pessoas negras partem de lugares diferentes de pessoas não negras. Né? Então, eu acho que a gênese da discriminação, ela pode partir desse lugar, né? De onde corpo X e corpo Y parte. Então, se parte de lugar diferente, tem uma caminhada diferente e não se encontra. A interpretação é diferente. A interpretação é diferente e essa partida não vai se encontrar. É como se fosse uma corrida. Você vai ter um lugar de chegada. Tá. Mas você vai andar no paralelo. Isso. E como esses corredores, como eles vão andar? Né? Que dificuldades eles vão ter? Vai ter dificuldade? Não vai ter dificuldade? Como é que vai ser essa caminhada? Né? Então a ideia é essa, está aí, e isso significa a educação. Isso. Exatamente. Tereza, quais são Através da educação. Através da educação. Quais são as formas mais comuns assim que você vê de discriminação? Porque tem gente que fala assim: eu não vejo discriminação em nada. Eu não discrimino. Eu nunca reparei, eu nunca vi. Então, quais são as formas de discriminação assim que
são vistas, podem ser vistas ou não vistas. E às vezes algumas estão tão embutidas. Sim. Que difícil perceber. Eu acho que antes da gente falar das formas, Ângela, é importante a gente pensar que a sua experiência individual não pode falar pela experiência de um coletivo, né? Então, por exemplo, eu não discrimino. Na minha casa me ensinaram que é todo mundo igual. Que bom para você. Sim. Então, assim, a grande maioria, de 56% da população, que é a população negra, ela sofre discriminações diárias. Então, isso é muito importante a gente pensar. Quer dizer, existe. Existe. Então, assim, se a sua experiência individual afastou você da discriminação, seja você uma pessoa negra ou seja você uma pessoa branca, que bom para você. Mas isso não é uma realidade. Então, por exemplo, se a gente pegar lá os dados de mortalidade materna, de mortalidade infantil, de encarceramento em massa, de empregabilidade, né? Todos esses dados, eles vão mostrar para a gente que existe um traço, né, em que a população negra vai estar inserida. Então, a maior parte das pessoas encarceradas são homens negros. A mortalidade materna, ela atinge mais as mulheres negras, né? O mercado de trabalho, por exemplo, você não vai encontrar mulheres em cargos de liderança. Você encontra, mas você encontra uma. O que não é, se a gente for pensar na normalidade, né? Não deveria ser normal. Veja jornalistas, por exemplo, quer dizer, exatamente. a Glória Maria foi um expoente, na verdade era uma, em termos de se sobressair como ela conseguiu. Sim. Mas é uma minoria. É uma minoria. Se a gente for pensar aqui em Sorocaba a gente teve a Zilá. Sim, a Zilá Gonzaga. Sim. Foi a única mulher negra radialista, né, que na área da comunicação aqui em Sorocaba. Ou seja, deve haver outros talentos, claro. Com certeza, né? Mas para que questão de oportunidade, você acha? Eu acho que é uma questão de acesso, né, Ângela? Eu acho que quando a gente vamos pensar aqui num recrutador de RH, por exemplo, quando ele vai recrutar aqui um diretor de uma multinacional, né? E aí ele tem uma sala com 10 pessoas, 5 pessoas negras e 5 pessoas não negras, né? A probabilidade do final dessa seleção ele ter três candidatos, 2 negros e 1 branco, é muito pequena. Porque ele tá... É a coisa do olhar, né? Da imagem, do que a gente aprende. Pode ter o negro no meio, mas os brancos vão ser em maioria. Eles serão em maioria, com certeza. Porque a gente está acostumado. Então, é a desconstrução do olhar. Porque a gente vive e cresceu num país que está aqui estruturado pelo racismo, pela escravidão. Então, a gente está acostumado a ver os corpos negros nesse local de servidão, de trabalho, de subjugação, né? Então, quando você entra para fazer uma seleção, você não parte do princípio que aquele homem negro ele tem um currículo de MBA em Harvard. Sim. Você espera disso de um corpo, de um homem ou de uma mulher não negra. Você não espera isso das pessoas negras. Né? E é muito engraçado isso. E é uma verdade isso que você está falando quando o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, foi eleito. Surpreendeu muita gente. Foi, assim, uma surpresa mundial. Sim. E o homem tinha um conhecimento fantástico, mas todo mundo se espantou. Porque as pessoas, elas ainda se espantam. Exatamente. Elas ainda não acham, assim. Eu vou te contar um caso rápido que aconteceu comigo. Eu atendo uma pessoa que precisou passar pelo psiquiatra. E o psiquiatra falou que ela precisava de passar por um psicólogo. Tá. Né? E ela falou, eu tô passando ali por uma psicanalista, uma mulher negra. E aí ela falou assim, a psiquiatra falou, né, para essa pessoa, é melhor que você procure um psicólogo, porque o psicanalista psicanálise é terra de ninguém. Você tem certeza que ela é formada? Você tem certeza que ela tem condições, né? E eu fiquei me perguntando assim, se ela tivesse passado numa psicóloga ou mesmo numa psicanalista que fosse branca, se essa psiquiatra ela teria essa mesma atitude, né? E aí a gente pode procurar isso na internet, se vocês quiserem. Tem muitos casos de pessoas brancas que dizem que são advogadas, enfim, que tem um currículo maravilhoso,
E que, passados os anos, você descobre que elas estavam agindo ali com falsidade ideológica. Ideológica, é. Né? Porque isso é um privilégio da branquitude. Ninguém questiona essas pessoas. E o negro é questionado. Uma pessoa negra chegar e dizer assim, eu sou desembargador, Sim. ela vai ter que mostrar... Será que é mesmo? Todo o currículo. Vai ter que trazer ali, sim. ó, o diploma, a certificação, né? Porque só a nossa palavra não basta. Então, essa é uma forma de discriminação. Isso é uma forma de discriminação. Que muitos não percebem, mas, Sim. quer dizer, existe. Existe, com certeza. E aí a escola, vamos voltar um pouquinho na educação, né, na infância. A escola, realmente, você acredita nisso, nessa contribuição para como se diz, para que as crianças formem, façam o papel contrário, formem os pais, levem a informação para os pais? A escola é fundamental, Ângela, na construção da nossa sociedade, né? Tanto enquanto transmissor de conhecimento, né? Quanto receptor de conhecimento. Porque eu também acredito que a gente precisa entender esse processo que se retroalimenta. Eu te ensino, você me ensina, e nós construímos essa sociedade justa que você falou. E professores especializados, Sim. Com a especialização, você chega à redução, não posso nem dizer que a extirpação não, mas a redução do preconceito. Sim, a ideia é que a gente reduza o preconceito, né? Mas para que isso aconteça, os professores eles precisam estar formados E conhecendo. Né? A gente tem uma lacuna de formação nos professores, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. E aí eu acredito que esse curso do Mumunis, ele é fundamental neste lugar. Né, de proporcionar a esses professores uma formação que é fundamental para que se reduza, para que se diminua o índice de racismo, né, de episódios de racismo na escola. Porque é muito importante que o professor ele saiba como intervir nessas situações. Né? Então, o coleguinha chamou de macaco, colocou chiclete no cabelo da menina. Né? Como os professores interagem, como eles reagem, como eles intervêm nesse tipo de situação. Exatamente. A formação serve para isso. Isso traz muito a preocupação, quer dizer, o olhar voltado aos desafios que Exatamente. Os professores têm para tratar tudo isso. Então, a gente tem as questões, né? Racismo, bullying, homofobia, a desigualdade de gênero. Sim. Como que o professor vai administrar isso com uma criança? É importante dizer, né, que o professor não é uma pessoa que deixa todas as suas crenças no portão da escola. Sim. Né? Ele entra na escola com as suas crenças. Então, esse professor, ele também precisa, essa desconstrução, essa formação de um mundo igualitário, também passa pelo professor. Na capacidade que esse professor, que antes de ser professor é uma pessoa, na capacidade que essa pessoa tem de também questionar os seus valores, de também se entender equivocado aqui e equivocado ali. Porque o processo de transformação, o processo decolonial de transformação, ele passa pelas nossas crenças. Então, se eu cresci numa casa, né, de, sei lá, misógina, racista, homofóbica, isso está em mim. Você vai levar isso. A gente leva isso. E não tem como, né? Igual o problema, não, quando você vai trabalhar, como você vai para a escola, vai sei lá para onde, você deixa os problemas em casa. Ninguém deixa problema nenhum. A gente Sim. não consegue deixar problema, deixar criança, deixar tudo. Você traz agora, você consegue desconstruir isso. Sim. Nisso eu acredito. Através do quê? Através da formação. Essa é a ideia da formação. Porque a gente não se forma esquecendo o que a gente aprendeu. E eu sempre falo isso, a gente tem muita dificuldade de largar as nossas referências. Né? Então, assim, a minha avó falou, meu tio falou, o meu padrinho falou. A coisa vem vindo, né? Vem vindo, e a gente vai guardando isso como informações afetivas que fizeram parte da nossa formação. Então, eu costumo dizer que você não precisa matar seu avô ou sua tia, né? Mas é assim, ó, me trouxe até aqui, mas nesse momento isso aqui não me serve mais. Porque isso aqui não serve mais para a sociedade que eu tô, não serve mais para o trabalho que eu estou exercendo. Então, assim, ó, muito obrigado, mas daqui para frente... Você tem que ter um novo olhar. Eu vou ter um novo olhar. Vamos ampliar o olhar. Eu vim até aqui com o seu olhar. Daqui para frente, eu posso continuar com o seu olhar? Posso, porque ele afetivamente me transformou no que eu sou, mas eu vou ampliar isso para outros conceitos, para outros olhares. Eu vou questionar por que tem sido... Então, eu brinco, né?
eu sinto sempre um exemplo, assim, é até uma brincadeira, mas na verdade uma pessoa que tinha uma receita, e ela, receita de família, que aprendeu a fazer uma carne e ela passava de geração para geração, que pegava carne desse tamanho, colocava na panela, depois temperava isso, aquilo, e foi indo essa história. De repente, lá na frente, alguém questionou, mas por que a carne tem que ser desse tamanho, a panela desse tamanho? Por que tinha que ser uma panela desse tamanho? Foi voltando, até que é porque era o espaço que a carne cabia. Cabia na panela. Ou seja, então, poderia ter sido mudado isso há quanto tempo? Sim. Então, a questão é o novo olhar. Né? E falando de novo olhar, eu vou dar um spoiler aqui de uma coisa que vai ser fantástica. Final do ano acontece, que a Tereza teve comigo lá no encontro lá na Universidade de Sorocaba, aquele projeto integrador maravilhoso que os alunos do professor Marcelo Silvani fazem pro Momunis, isso daí há 5 anos já. É uma coisa incrível que acontece em dezembro, geralmente no início de dezembro. E nós conversávamos sobre isso, e os jovens falando na apresentação do que eles vão fazer, os produtos que eles vão criar, exatamente isso. Quer dizer, o novo olhar, o Sim. conhecer, o saber por quê. Como a pergunta que eu fiz para a Tereza no início, por que discriminar? Por que o bullying? O porquê da razão de tudo isso? Você tem que conhecer o porquê e você conhecer a história. Sim. Porque a hora que você se envolve, então, está muito em moda dizendo, o tal se conecta. Quando você se conecta com todas as outras coisas, com as realidades, com os novos olhares, a coisa muda de figura. Sim. E aí, quando você diz, né, de por que as pessoas discriminam, né? Então, assim, a discriminação, o preconceito, elas estão muito vinculadas com o medo que as pessoas têm de perder o seu lugar, né? De perder o seu status, de dividir o acesso, de compartilhar conhecimento, né? Por que a gente discrimina o outro, né? Por que a gente imagina que o outro é inferior a gente, né? E isso está muito relacionado às questões de poder, né? De como é que a gente lida com o nosso lugar no mundo, né? Então, discriminar nada mais é do que isso, assim, é o medo que a gente tem daquilo que a gente não conhece, né? Então, tudo que a gente não conhece traz para a gente um medo, uma certa desconfiança. Como né? vai ser, né? Como vai ser, como é que vai ser. Mas a gente só dá lugar para o novo se a gente consegue se descolar do velho. Né? Exatamente. Como psicanalista, Tereza, o mal e o bem que fazem para quem cresce em um ambiente onde a diversidade é enaltecida. Como é que é? Tem assim, eu quero saber, o mal e o bem que fazem para o paciente, para a criança, adolescente, seja quem você trata, em um ambiente onde a diversidade é enaltecida. Então, quando a diversidade é enaltecida, não tem mal, só tem bem. Porque a diversidade... Quando a gente tem uma criança, né, que ela é educada, ela é criada num ambiente diverso, ela é um adulto que vai olhar para o mundo na sua multiplicidade. Então, a diversidade, principalmente para as crianças, ela é o motor da criatividade, né? Ela é o incentivo ao desenvolvimento, à ampliação do seu pensamento. Crianças que são criadas... Adolescentes, acho que tem mais isso. Criança não tem muito esse problema, aceita bem a diversidade, né? Você não acha ou não? Depende muito, Ângela. Depende muito de como... Porque eu acho que a criança é mais aberta, é mais livre. Sim, a criança é mais aberta, a criança é mais livre, a criança é mais expansiva. Mas vai depender muito de como o manejo vai depender do manejo dos adultos nessa criança. Então, se você for pegar uma menina, por exemplo, você tem uma menina que ela é alegre, que ela é expansiva, que ela conversa, que ela canta, que ela dança, e ela brinca de carrinho, e ela sobe na árvore, e ela brinca de boneca. E aí, normalmente essa é uma criança que vai assustar os adultos, principalmente se ela for uma menina. Então, se ela estiver subindo na árvore, desce daí. Carrinho de menino. Não brinca de carrinho. Eu quero botar um short. Ela vai ser tolhida. Não, ela vai sendo tolhida, e aí ela vai automaticamente se recolhendo e vai se reconhecendo inadequada. Então, eu sou inadequada para brincar, eu sou inadequada para cantar, eu sou inadequada para me expressar. Então, criança eu sempre falo isso, a maldade está no olho de quem vê. Exatamente. Então, se a menina está brincando, deixa a menina brincar. Se o menino está brincando, deixa o menino brincar.
Eu lembro, o Davi era pequeno, já morava aqui em Sorocaba. Eu estava sentada assim na ponta da mesa, ele veio com um batom assim e falou, passa. Eu peguei o batom e passei. Ele devia ter uns 5 anos, 6. Eu passei o batom, ele foi embora, me deu um beijo e ele foi embora. O meu pai ficou horrorizado, a minha mãe ficou horrorizada. Eu imagino. Como assim? Vai passar um batom no menino? Eu falei, gente, é só um batom. Ele foi lá, passou o batom dele, beijou a mãe dele e foi embora. Qual que era a graça? Era ver o batom na minha boca. Exatamente. Do beijo dele na minha boca. Foi embora, nunca mais. Então, assim, são pequenas... A maldade está no olho de quem vê. Exatamente, porque você não enxergou, você enxergou o que estava por trás do desejo dele, não para usar um batom, não porque o batom era de menina, de mulher, não. Era uma curiosidade. Era uma curiosidade. E, na verdade, eu não olhei para nada, Ângela. Ele falou para mim, quero passar um batom, eu passei o batom. Você passou o batom e pronto. Simples assim. Tratar com naturalidade. Naturalidade. Vou te contar a minha vida é cheia de episódios. Ele chegou em casa uma vez e falou para mim assim, mãe, eu quero ser menina. Eu imagino. Eu falei, Tá. Falei, tá bom. Não é tão simples Mas assim. aquilo me deixou... Claro. Pouquíssimas vezes eu fiquei angustiada com algumas coisas que o Davi me trouxe. E esse foi uma angústia. E aí eu não falei mais nada. No outro dia ele falou de novo e eu liguei para minha mãe. Eu falei, mãe, o Davi tá aqui falando para mim que ele quer ser uma menina e eu não sei o que fazer. A minha mãe falou, por hora você não faz nada, por hora você deixa. Mas aquilo foi me trazendo uma angústia, né? Porque assim, eu sou uma mulher adulta. Então eu sei o quão difícil é para as pessoas trans, né? A transição, a aceitação do Como outro, que a sociedade vai olhar. a sociedade. Então, assim, para mim, eu já tinha montado assim, um cenário muito catastrófico Do no futuro sentido dele, como do ele vai futuro ser. dele, não por ser uma pessoa trans, mas pelo sofrimento que isso causa. Isso traria, né? sim. Até que ele se aceitasse, até que ele entendesse que ia ser um enfrentamento. Enfim, foi uma confusão. E aí um dia ele falou para mim de novo, né, que ele queria ser menina. Aí eu respirei, eu falei, mas conta para mim, por que você quer ser menina? Me conte, como que é isso, né? E aí ele falou assim para mim, porque quando as meninas caem na escola, a professora põe no colo. E quando eu caio, ela faz assim, ó. Pode ir brincar que não é nada. Entendi. Então, na verdade, ele não era o desejo sexual. Não era o desejo de ser menina por uma inadequação. Era o desejo de receber o afeto daquela professora porque ele tinha caído. Porque olha que coisa incrível, meninas né? recebem afeto, meninos não recebem afeto. Meninos negros não recebem afeto na escola. Entendi. Eles são mais difíceis de acessar esse lugar do carinho, da atenção e do amor. Exatamente. Então, assim, são essas pequenas coisas que o universo infantil nos traz. Então, não são as crianças, é o manejo dos adultos. O manejo dos adultos. Que vai fazer toda a diferença. Maravilha. Eu acho que esse exemplo descreve a importância do curso Capacitação para Educadoras. Educadoras de maneira geral. Educadoras mães, educadoras de escola. Quem trabalha com gente. Isso daí. Tereza, muito obrigada. Amei. Eu posso falar uma coisa assim, Pode, muito claro. rápido? A gente estava falando ali de livro, era para ter... Enfim, eu participei... Estou participando, na verdade, de uma coleção chamada Mãe Leva Mais Uma, da editora Uratal, que é uma... Mãe Leva Mais Uma, né? Então, assim, são algumas mulheres que vão contar da sua experiência na maternidade. Então, eu vou falar da minha experiência com o Davi e cada uma dessas mães da coleção vai falar da experiência de maternidade. Então, algumas têm crianças muito pequenininhas, outras vão falar do puerpério, outras vão falar da gravidez, outras vão falar da fase que está andando, da fase que está desmamando, e como essas fases infantis, como elas vão impactando essas mulheres, né, na sua construção de mulher, na sua construção da feminilidade. Então, muito provavelmente essa coleção ela saia um pouco mais no final do ano, mas a gente vai ter um clube de leitura que começa em outubro. Então, você vai lá na editora Urutal,
que vai ter mais informação. Então, é a que coleção legal. Mãe Leva Mais Uma. Bacana, muito legal. Tereza, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Esse Ângela, curso vai pela ser um conversa. sucesso, tudo aquilo que todos os professores, todos os palestrantes irão levar para as alunas desse curso. Jovem também pode frequentar, tá? Então, Sim. é realmente aberto. É um curso aberto para mulheres, para jovens, e sejam jovens ou sejam adultas. Vale a pena. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. Continuaríamos nos vendo. Obrigada por hoje lá na Uniso. Foi ótimo tudo aquilo que você falou a respeito do Mamures. E falar do Mamures é uma delícia, né? Porque um lugar que deu certo. E deu certo por conta do quê? De muito trabalho, de esforço, de credibilidade, de uma coisa levada assim com o coração. Isso daí faz toda a diferença. Um beijo para você, um abraço, obrigada. Obrigada, Ângela. Obrigada por mais a sua presença neste episódio. Obrigada à Rádio Jovem Pan por esse espaço incrível que nos cede toda semana. Até a semana que vem.